No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois indicadores financeiros muito importantes, o fluxo de caixa e o capital de giro. Bom, o fluxo de caixa ele é um controle financeiro onde você vai controlar todas as suas entradas e todas as suas saídas, ou seja, você vai controlar todos os seus recebimentos, tudo que você recebeu em dinheiro, cartão de crédito, de débito, e tudo aquilo que você pagou durante um determinado período, tá? Em geral, pessoal, o fluxo de caixa ele é feito numa planilha, né? Pode ser uma planilha Excel, uma planilha eletrônica, né? Pode ser manualmente, né? E nessa planilha você vai estar lançando tudo aquilo que você espera que vá receber, tudo que vai entrar, né? E tudo aquilo que você sabe que vai ter que pagar, tudo aquilo que vai sair. Fazendo uma comparação assim bem simples, é como o extrato da sua conta bancária, né? Ali dia a dia você tem todas as entradas, aquilo que você recebe, né? Vamos imaginar, se você for um trabalhador, o teu salário que entra, todos os pagamentos que vocês vão fazendo, tá certo? Bom, como é que a gente monta esse fluxo de caixa, tá? Normalmente a gente separa as receitas, né, na parte de cima e as despesas na parte de baixo. E nós temos duas formas de lançar, tá? A primeira forma é uma projeção daquilo que a gente sabe que vai acontecer ainda, né? A diferença do fluxo de caixa com o teu extrato bancário, por exemplo, é que o teu extrato bancário é só o passado, é o que já aconteceu. No fluxo de caixa, você lança para frente, o que vai estar acontecendo amanhã, depois da manhã e assim por diante, tá? Você pode, então, na verdade, fazer dois tipos de lançamento, o que você está prevendo receber, tá? E o que realmente aconteceu, ou seja, no dia a dia, você vai lá e confirma se realmente aquilo que você estava prevendo receber, por exemplo, de um cartão de débito, de um cartão de crédito que caiu no banco, né? Uma conta que você tinha que pagar, você vai lá e paga o valor dela mesmo, você vai consolidando diariamente. Então, por exemplo, aqui, ó, combustível. Você estava prevendo que ia gastar R$450, mas chegou na hora, no dia que você foi pagar a conta, era só 300. Telefone net, você estava prevendo pagar 450, mas veio 550. Então, o importante do fluxo de caixa é você primeiro fazer essa previsão para frente, tá? E depois você ir consolidando com o que realmente aconteceu, tá bom? Então, por exemplo, quando você tem aqui vendas, você vai ter as vendas à vista, que vão acontecendo no dia a dia, é o que entra em dinheiro, por exemplo, no caixa, mas você tem também as vendas que vão entrar, né? Você vendeu no cartão de crédito há um mês atrás, vai cair hoje, né? O cartão de débito há 2 dias atrás, vai cair hoje. Então aqui vocês vão lançando o que vocês têm. E os pagamentos, as sangrias que você vai fazendo do caixa, né? Dinheiro que sai do caixa para comprar alguma coisa numa papelaria, dinheiro que sai da conta do banco, que você às vezes paga com cheque, né? Tudo isso você tem que ir controlando, né? Uma diferença é que um ponto importante do fluxo de caixa é que, igual o seu extrato bancário, ele controla muito o saldo inicial e o saldo final do dia, ou do período. Você pode fazer por semana, por mês. Eu proponho fazer diário, né? Dia 1, dia 2, por quê? Você lança de uma maneira mais simples e tem um controle melhor, tá? Porque quando você deixa para fazer tudo junto, fica mais difícil de você identificar essas transações financeiras que estão ocorrendo na tua empresa, tá bom? Mas vamos lá, você parte de um dinheiro que você tinha no caixa, você tem as suas entradas, o total de entrada, todas as suas saídas, o total de saída, e aí você tem um resumo. Então, o que tinha, mais o que entrou, menos o que saiu, você tem um saldo final. Esse saldo final você transporta como saldo para o dia seguinte. Igualzinho no teu extrato de banco, né? Terminou com um saldo, eu terminei com R$1.000 hoje, amanhã cedo eu tenho R$1.000 para começar o dia, tá bom?
Bom, então, como eu falei, o ideal é que essa planilha, esse controle, ele seja diário, né? E que você faça uma projeção para o futuro de pelo menos uns 3 meses, tá? Para facilitar esses lançamentos aqui que vocês têm, né, que vocês têm aqui por tipo de transação, então aluguel, salários, combustível, taxa de banco, né, o pagamento dos produtos que vocês compram, água, luz, etc., né? Aí vai depender se é itinerante, se é loja, o que é. É importante você classificar essas despesas. Quando você paga a despesa, né, ou você compra algum produto, né, ou quando você tem uma receita, é importante o quê? A gente criar um grupo, a gente categorizar, né, em receitas, despesas e custos. Tá? Lembrando, receita é o que você recebe, custo é o que você paga pelo produto que você compra no galpão. E despesa é o que você gasta para poder fazer as vendas, para poder operar. Né? Lembrando que a gente tem despesas fixas e despesas variáveis, como eu já expliquei. Tá? Em cada grupo, por exemplo, você pode criar subgrupos. Por exemplo, aqui, ó, água e luz, telefone e net, aluguel. A gente poderia só criar um grupo chamado despesas do estabelecimento comercial. E aí, dividir em subgrupos, tá? Isso aí é o que eu falei também no último vídeo, é o que a gente chama de plano de contas ou plano contábil, tá bom? Então, diariamente, à medida que você lança aquilo que você espera que vai acontecer, você vem e tem que confirmar realmente se aconteceu. Se o que você tinha que pagar foi aquele valor, se o que você tinha para receber foi o valor que você recebeu, né? Como um extrato mesmo, um extrato dinâmico que você vai diariamente consolidando. Bom, é lógico que montar um fluxo de caixa ele não é muito simples, ele é trabalhoso, né? Por que ele é trabalhoso? Primeiro, que para você poder lançar e consolidar todas essas transações financeiras, você tem que classificar, né? Você tem que identificar uma por uma. Então, por exemplo, no caixa da loja, você tem lá o caixa da loja, ali está entrando todo dia dinheiro, você está recebendo em dinheiro, não é verdade? E você está pagando ali, às vezes muitos franqueados pegam o próprio dinheiro do caixa, vai comprar uma lâmpada que queimou, vai comprar um material de escritório, uma caneta, uma papelaria, um vale que você dá para o funcionário. Então, naquele caixa, você tem movimentações em dinheiro, né, de entra e sai, que você tem que controlar. Mas uma parte desse dinheiro que entrou, na verdade, quando você vender um cartão de crédito ou débito, ele vai entrar na conta do banco, não é isso? Então você também tem que controlar o que? Os extratos bancários, controlar o que está entrando na conta. Né? Então você fez uma venda 30 dias atrás no cartão de crédito, vendeu R$1.000, passou 30 dias, tem que entrar aqueles R$1.000. Na verdade, R$1.000 menos a taxa do cartão, né? R$1.000 menos 2%, 3%. Tem pessoas, por exemplo, tem franqueados, eu, por exemplo, na minha loja, eu não gosto de que fique tirando muito dinheiro do caixa. Porque no final do dia, quando eu quero consolidar o meu caixa, que eu fecho o meu caixa, né? Isso para todos aqueles que têm sistema, né? Então eu quero consolidar o que entrou, o que saiu, saldo inicial, mas o que entrou menos o que saiu, o saldo final. Quando eu quero bater o caixa, se você tem muitas transações no caixa, você fica pagando muita coisa pelo caixa, isso fica mais complicado de você fechar o caixa, não é mesmo? E além disso, se você começa a tirar dinheiro do caixa, às vezes você fica sem troco para dar para uma cliente. Então, normalmente, eu sempre deixo um pouquinho de dinheiro no caixa e tiro uma boa parte desse dinheiro e mando para um cofre. Eu tenho um cofre na loja. E aí, para esse cofre, eu também tenho um livro de cofre, né? Um livro caixa, que eu ponho ali o que entrou, que eu tirei do caixa e pus ali, tudo que eu paguei, as saídas, eventualmente eu tiro o dinheiro dali para mandar para o banco, né? Uma transferência bancária, e também controlo o saldo inicial e final. Então, o fluxo de caixa, na verdade, você não vai olhar uma conta só, você tem que olhar todas as contas da empresa, né? Então, por exemplo, aqui no item 2, recebimentos, né? Você recebe em dinheiro no caixa, mas também tem cartão de crédito e débito caindo na tua conta, né?
Por exemplo, quando você vende parcelado, né, vai cair aquela parcela na tua conta. Ou, eventualmente, não é comum, mas eu sei que tem alguns franqueados que trabalham com fiado, com cheque pré-datado. Então, ele está prevendo que aquele dia o cliente vai pagar. Então, ele tem que ir lá, às vezes paga onde? Paga no banco, faz um depósito bancário, né? Ou ele deposita o cheque. Então, o recebimento não é só numa conta, são em várias contas. As despesas, a mesma coisa. Algumas despesas, principalmente as despesas fixas, são mais fáceis da gente controlar lá no fluxo de caixa, né? Então, por exemplo, quando a gente lança aqui o aluguel, a gente sabe, por exemplo, que todo dia cai aquele valor, aquele mesmo valor no mesmo dia. Então você vai colocando, olha, no dia 5 é 1.000 de agosto, 1.000 em setembro, 1.000 em outubro. Você só repete. Quando as despesas são variáveis, né, por exemplo, taxa de cartão, comissão de um profissional, né, ou aquelas contas também que você não paga uma vez só no mês, por exemplo, papelaria. Né, você hoje pegou dinheiro para pagar na papelaria, daqui 4 dias pega de novo. Então, é a mesma coisa. Você tem que consolidar nas contas diferentes, porque você pode pagar uma conta. Por exemplo, você pode ir no galpão, pegar o dinheiro do caixa e ir lá e pagar com o dinheiro do caixa. Ou você pode chegar lá e pagar com o cartão de crédito da empresa, não é verdade? Ou sacar dinheiro do banco, levar lá e pagar. Então, para fazer um fluxo de caixa, ele tem esse complicômetro. Você tem que estar olhando e controlando cada conta separadamente. Por isso que eu falo, pessoal, não misture suas contas pessoais com as contas da empresa. Né? Mesmo que você seja um itinerante, né, o interessante é abrir uma conta pessoa jurídica, ou mesmo que você abra uma conta pessoa física, você usa aquela conta só para o teu negócio. Não mistura com tuas coisas pessoais, porque vai ficar muito difícil de controlar, tá? Enfim, são várias transações em contas diferentes que a gente tem que estar contabilizando e consolidando num único fluxo de caixa, tá? Mais uma vez aqui, pessoal, um sistema de informática, um sistema de gestão ERP, ele ajuda muito, porque ele faz a grande parte dessas contabilizações, ele faz para você. Então, quando você faz, por exemplo, você fez uma venda, o recebimento que entrou, seja no cartão de dinheiro, o próprio sistema ele já cria uma classificação, já cria um código e já contabiliza aquilo. A mesma coisa, quando você vai fazer uma sangria de caixa que você lançou no caixa, ele já cria um código, né, num plano de contas e já lança. Então, no final do período, no final do mês, normalmente, você roda esse relatório, o sistema já agrupa tudo, já faz essa consolidação e gera um fluxo de caixa pronto ali para você. Bom, a outra dificuldade que existe é que despesas fixas, como eu falei, são fáceis da gente projetar. Né? Geralmente você paga uma vez por mês, tem um dia certo, depois você só vai lá e confirma se pagou naquele dia ou não, se pagou aquele valor ou não. Agora, quando a gente tem despesas variáveis e as próprias receitas, as vendas, aí o negócio fica mais complicado, né? Porque vamos falar primeiro das receitas, né? Das vendas. A gente não sabe exatamente quanto que a gente vai vender, a gente tem uma ideia do que vai vender, não é verdade? Você pode lançar, por exemplo, no futuro, aquelas vendas passadas que você vendeu no cartão de débito e crédito. Você já sabe mais ou menos que dia vai cair, né? Mas o que vendeu à vista, por exemplo, todo dia entra a gente, paga em dinheiro ali. Você não sabe, então você tem que projetar. Quando a gente projeta uma venda, começa a ter aquelas despesas variáveis, né? Você vai ter que ir no galpão comprar produto, você acaba tendo que pagar uma comissão, você paga imposto. Então, não dá para saber, mas a gente tem que projetar mais ou menos um número. Então, você projeta, olha, eu acho que esse mês vai estar 30 mil de faturamento, de despesa, se é markup 2, eu vou pagar uns 15 mil de produto, eu vou ter que fazer uma compra de mais ou menos 15 mil, né? Isso vai me gerar uma taxa de cartão de 2%, 1% é mais tanto. Então, algumas coisas são mais complicadas, mas a gente tem que fazer essa projeção. Com o tempo, à medida que vocês vão montando esse fluxo de caixa,
ele vai ficando mais fácil de você projetar, né? Porque você tem um histórico, né? Você viu o que aconteceu, por exemplo, em agosto do ano passado, você sabe mais ou menos o que vai acontecer nesse mês. Então você projeta números parecidos, tá? De qualquer maneira, mesmo tendo essa projeção, o fluxo de caixa ele é muito importante para você ter um controle e saber com antecedência, lá no futuro, num mês, numa semana, né, o que vai acontecer com a tua empresa. Se o saldo, porque a principal coisa do fluxo é organizar as finanças, né, e analisar o saldo de dinheiro que você tem em caixa. Se daqui a um mês, na segunda semana, vai ter dinheiro ou você vai estourar a conta, se vai ficar no negativo. Então, assim, a principal objetivo do fluxo de caixa, ele tem outros, mas o principal é você controlar justamente o teu saldo no fim de cada dia. Se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, o que vai acontecer, o que você precisa fazer, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho do fluxo de caixa e do demonstrativo de resultado que nós já falamos no outro vídeo, né? Vamos lembrar um pouquinho. O demonstrativo de resultado é as receitas menos o custo da mercadoria vendida, não é isso? Que vai te dar menos as despesas variáveis, que vai te dar margem de contribuição, menos despesas fixas, que vai te dar o lucro antes do imposto de renda, menos imposto de renda, vai te dar o lucro líquido, o lucro depois do imposto de renda. O demonstrativo de resultado, ele procura ver o quê? O que a gente tem de lucro ou prejuízo, tá certo? Já o fluxo de caixa, o fluxo de caixa ele não está querendo ver se você vai ter prejuízo ou lucro. Veja bem, eles estão ligados, tá? Se você tem um fluxo de caixa sempre negativo, provavelmente você está tendo prejuízo, mas nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, enquanto o DRE procura mostrar se você tem lucro ou prejuízo naquele período, por exemplo, naquele mês, o fluxo de caixa ele vai analisar se durante o mês você tem algum determinado dia sobrando ou faltando dinheiro, tá? Os dois controles utilizam as mesmas transações financeiras, ou seja, eles olham todas as transações de entrada e saída, tudo que entrou, tudo que saiu. Os dois classificam, categorizam, é o mesmo plano de contas, né, que você utiliza. Porém, eles contabilizam essas transações de uma maneira diferente, né? Isso é importante vocês entenderem, porque é aí que vem toda a confusão, né? O fato de você ter saldo em caixa não significa que você teve lucro, não significa que você pode tirar aquele dinheiro, né? O fato de você ter um saldo negativo não significa que você teve prejuízo. Então, vamos entender melhor como é que é isso. Vamos pegar aqui um exemplo. No fluxo de caixa, quando você vai fazer compras, né, você vai lançar lá no fluxo de caixa o que você está pagando daquela compra, né? Porque é um dinheiro que saiu. Vamos imaginar que toda semana você vai lá, faz uma compra no galpão e paga à vista. Vamos imaginar, você paga em dinheiro, à vista. Você vai lá no teu fluxo de caixa e vai lançar, olha, paguei R$1.000 na semana, paguei 1.500 na semana seguinte, Você lança aquilo que você realmente pagou, tá? Seja do caixa, seja dinheiro do cofre, seja com cheque, não interessa. Você pagou, está saindo lá do teu fluxo de caixa, tá? Então, isso que o fluxo de caixa ele quer saber, o que teve de saída para ele poder calcular teu saldo de dinheiro no final do dia. Já o DRE, o demonstrativo de resultado, ele não quer saber o que você comprou. Olha bem a diferença. Isso aqui é um exemplo só. Ele não quer saber o que você comprou. Ele quer saber o que você vendeu. Então lembra do markup, né? Markup é aquilo, eu compro por 10, por exemplo, se eu tenho markup de 2 vezes 2, eu vou vender por 20, né? Então, vamos imaginar, se você vendeu R$20.000, o DRE diz o seguinte, para vender 20, você vai ter que repor 10.000. É o custo da mercadoria que você vendeu, ou CMV. Pode ser que naquele mês, gente, vocês não compraram nada de mercadoria, porque vocês compraram muito no mês anterior, né? E acabaram não comprando nada nesse mês, tem muito produto em estoque. Mas para demonstrativo de resultado não interessa. Ele não quer saber o que você comprou e deixou de comprar. Para ele o que interessa é quanto você vai ter de repor de material para aquela venda,
custo da mercadoria vendida. Então você pode, por exemplo, ter faturado 50 mil reais e ter comprado 100 mil reais de produto e não ter prejuízo. Porque ele vai dizer o seguinte, você comprou 50, você precisa de 25 mil para repor, e não de 100 mil. Ah, mas eu comprei 100, tudo bem. Se você comprou 100, esse produto está parado no teu estoque. Ele está lá no teu patrimônio líquido. Né? Como eu falei, a gente tem que analisar o balanço. É outra coisa, tá bom? Bom, fluxo de caixa. É através do fluxo de caixa que então que a gente vai prever as situações, principalmente, que a empresa está com saldo negativo, tá? Então, olha, na segunda semana de setembro eu não vou ter dinheiro, tá certo? Nestas situações, imagina, se chegar lá e você não tiver dinheiro, e se chegar lá e até lá você não faz nada, né? Você vai enrolando, vai, como a gente fala, vai empurrando com a barriga. Chegou lá na segunda semana de setembro, não tem dinheiro. O que vai acontecer? Se você não tiver dinheiro, você não vai poder pagar suas contas, honrar com os seus compromissos em dia, não é mesmo? Então o que vai acontecer? Se você não pagar, você vai ter que pagar depois com juros, com multas, provavelmente se for para cartório vai ter que baixar do cartório, ou seja, você acaba criando aqui o que a gente chama de despesas financeiras, né? E vai piorar o resultado da tua empresa. Se naquele mês você ia ter lucro, vai ter mais uma despesinha para você pagar aí de juros, de cartório e tudo mais, tá certo? Outra coisa que pode acontecer se você não tiver dinheiro, você pode acabar entrando nos limites, no cheque especial. É muito comum, né? A gente tem uma empresa, a gente tem lá o cheque especial e beleza, a gente usa, né? O problema dos juros do cheque especial, o problema, do limite do cheque especial, é que ele tem um juros muito alto, absurdamente alto. E de novo, você usando o limite, você vai acabar criando novas despesas, tá bom? E por último, o que pode acontecer é chegar lá na segunda semana de setembro, você não pagar e ficar inadimplente. Quando você fica inadimplente é muito ruim também. Por quê? Você pode criar restrição no Serasa, você pode ter teu título protestado, e aí você pode ter dificuldade de precisar pegar dinheiro emprestado, ou ter uma linha de crédito, ou o fornecedor parar de te fornecer, não é verdade? Então, gente, o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta financeira para você falar, pô, segunda semana de setembro vai faltar dinheiro, eu preciso arrumar esse dinheiro. Tá? Ou seja, ele não está querendo saber se você vai ter lucro, se não vai ter lucro. Ele quer saber se a tua situação em determinada data, em determinado período. Bom, como é que a gente busca, o que a gente deve buscar com esse relatório de fluxo de caixa? Né? Olhando para ele, a gente vai lá no fluxo de caixa, não é verdade? Vou voltar aqui um pouquinho. O que eu quero ver aqui? O que eu preciso ver nesse fluxo de caixa aqui, tudo que as minhas contas, o que entrou, o saldo final, inicial, né? O saldo final aqui quando fica negativo aqui embaixo, o que eu busco, de que forma eu vou buscar analisar esse relatório? Então, assim, primeiro, a gente pode olhar e falar, bom, se lá na segunda semana de setembro vai me faltar dinheiro, eu posso rever minhas despesas. Ah, de repente eu estou com as vendas muito baixas, eu posso mandar embora um funcionário, né? Eu estou gastando em alguma coisa que não está me dando retorno, uma publicidade, um jornal que não está me dando retorno. Eu vou parar de fazer esse jornal. Pô, estamos gastando muita energia, não tem cliente nenhum na loja, vamos desligar o ar-condicionado. Então a primeira coisa que a gente faz para daqui 2, 3 semanas não chegar no negativo é tentar segurar as despesas. É o que a gente faz em casa, não é isso? Quando a gente está sem dinheiro, com pouco dinheiro, você para de gastar. É a mesma coisa. Segunda coisa, você pode criar um projeto, uma ação de desencalhar os teus produtos do estoque, tá? Então fazer uma queima de estoque, né? Cuidado, gente, aqui eu vejo um erro muito comum, é assim, a pessoa quer fazer uma queima de... Quando que a gente queima de estoque? A gente queima principalmente nas trocas de estação, né? Que
Por exemplo, estamos no inverno, está entrando verão, ninguém mais está comprando inverno, o pessoal só quer verão. Né? Você precisa comprar roupa de verão, né? E não tem dinheiro, não tem capital de giro. Né? Então o que a gente faz? A gente queima esse estoque de produto de inverno, por exemplo, que é um produto que vai ficar parado no teu estoque ali 4, 5, 6 meses, e é um capital parado. Então não tem lógica você ficar com aquele capital parado, o produto que está ali às vezes mofando, o produto que está manchando, um produto que está ficando com cheiro ruim, né? Um desgastado, né? Que às vezes ele perde cor. Então não vale a pena você ficar com um produto barato se você pode queimar ele e recuperar aquilo que você pagou. Porque o que é importante quando você faz a promoção? É recuperar aquilo que você pagou, o CMV, né? O custo da mercadoria vendida. E um pouquinho mais, talvez, porque quando você vende, você gera umas despesas variáveis, não é isso? Você tem que pagar uma comissão, tem que pagar um imposto. Então, mas é uma forma assim, muito interessante de você gerar um fluxo de caixa, de olhar, é falar, pô, preciso fazer uma liquidação aqui, preciso fazer uma queima de estoque, mas cuidado, quando faz queima de estoque, a gente tem que queimar dando desconto para pagamento à vista, porque se não entrar à vista não vale a pena. Outra coisa, às vezes dilatar com o fornecedor, olha, não está dando para eu pagar, dá para dividir aí mais vezes, negociar com o fornecedor, apesar de que a gente trabalha hoje até em 10 vezes se vocês precisarem, né? Outra coisa é ir buscar um empréstimo. Só que quando você está com antecedências, fala, poxa, eu vou precisar de dinheiro para daqui a um mês, você tem calma de ir no banco, olhar 4, 5 bancos, ver qual que está mais barato, qual que está cobrando menos juros, né? Uma coisa é você fazer essa análise com antecedência, outra coisa é você chegar lá, né? E da noite para o dia você querer dinheiro, aí você vai acabar pegando da onde tiver, da onde você conseguir, às vezes é um juros muito alto, né? Outra coisa importante também é assim, imagina, você fechou mês passado, fez o fechamento no DRE, o DRE mostrou que você tem lucro, né? Então você vai tirar esse dinheiro do DRE do mês passado, um dinheiro que sobrou. Mas mesmo assim, a gente tem que olhar no mês seguinte qual é o dia certo de tirar aquele dinheiro. Porque às vezes você tira num dinheiro que no dia seguinte tem um aluguel para pagar, tem uma folha de pagamento para pagar, então não é o momento de tirar aquele dinheiro. Você às vezes tem que esperar uma semana para tirar aquele dinheiro, tá? E você então pode analisar, lembrando o quê? Que o varejo é sempre sazonal, você tem meses mais altos, meses mais baixos. Isso é muito importante. Você fala, pô, janeiro eu tenho um prejuízo de 5 mil reais. Então, você vai saber que 5 mil reais vai faltar e provavelmente você vai entrar com fluxo de caixa negativo, né? Normalmente, os fluxos de caixa são negativos quando você tem baixas vendas, normalmente. Comparando, então, o fluxo de caixa com o DRE, né, um dos erros mais comuns que eu percebo, que a gente percebe em geral, as pessoas que não conhecem muito administração financeira um pouquinho, ela confunde o fluxo de caixa positivo, ou seja, eu termino o mês lá com saldo em banco com o lucro. Ou o contrário, ela está num determinado ali na metade do mês, está com um saldo negativo, ela achar que está com prejuízo. Então, gente, normalmente não dá para fazer essa relação direta. Não significa que teu fluxo de caixa está positivo, você vai ter lucro, ou negativo, você vai ter prejuízo. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Essa diferença. Então assim, eu estou dando 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, vamos pegar uma franquia aqui, ó. Ela tem 10 mil reais de receitas, vai ter 10 mil reais de receitas no mês, tá? E ela está prevendo que de custo, despesas fixas, variáveis, CMV, ela vai ter um lucro, um total aqui de 8 mil reais de despesas. Ou seja, 10 mil menos 8 mil, ela tem 2 mil reais de lucro nesse mês. Essa é a posição, é o que a gente imagina que vai acontecer. Só que pode ser, durante o mês, no meio do mês, né, que as suas entradas e as suas saídas, elas não aconteçam juntas, né? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, você pode
de repente ir lá pagar uma conta alta, comprar um produto caro, e no dia seguinte ter um aluguel para pagar e depois uma folha de pagamento, e junta tudo em datas próximas, em dias próximos, e vai acabar você não usando, não tendo esse dinheiro para pagar, né? Então pode ser que mesmo aqui para esse mês aqui, né, que vai estar nesse resultado, pode ser que em determinado dia do mês você já esteja lá com 3 mil reais negativo na tua conta, tá? Mas aí depois, logicamente, vai começar a entrar dinheiro, aí não vai ter muita conta para pagar, inverte a situação e você acaba terminando o mês com lucro. Mas, de novo, não significa que porque você vai ter lucro e que durante o mês você não pode ter suas contas negativas, tá bom? Da mesma forma, vamos pegar um outro caso. Imagina que eu tenho aqui uma franquia que ela faturou 10 mil, vai faturar, está a previsão de 13 mil de gastos. Então a previsão é dela fechar com 3 mil reais de prejuízo no mês. Mas pode ser que você olhando o teu fluxo de caixa, se você não tiver um fluxo de caixa, pelo contrário, você vai olhar, dia 20 está com dinheiro, oba, beleza, só que você vai lá, né, ele retira aquele dinheiro achando que vai ter lucro, só que ele não viu que vai ter várias contas para pagar ainda até o fim do mês, que vai usar aquele dinheiro que ele retirou e mais um pouco e vai ficar no prejuízo, né? Então, o fato de você estar com uma conta positiva, ter dinheiro numa determinada período do mês, ali da semana, não significa que você está no lucro, não significa que você vai fechar teu mês com lucro, tá? Então, gente, o fluxo de caixa demonstrativo de resultado, eles são duas ferramentas administrativas financeiras muito importantes, que elas devem ser utilizadas em conjunto, cada uma com o seu foco. DRE é para ver se o negócio é viável, se tem lucro. Fluxo de caixa é para ver os momentos que você vai estar no negativo, tá bom? Então, resumindo aqui o que eu falei, fluxo de caixa, mostrar as épocas ou datas que a empresa vai estar no negativo, que o proprietário possa, com antecedência, buscar alguma forma barata, né, de colocar o dinheiro na empresa naquela data, independente se ela vai ter lucro ou não no período, né? Lembra, você pode até que fechar aquele mês com lucro, mas em determinada data vai estar sem dinheiro e vai precisar de dinheiro para pagar alguma conta. O DRE já é o contrário. O DRE ele não está preocupado, gente, com saldo em conta. Ele não está preocupado com fluxo de caixa. O DRE, a estrutura do DRE é para você ver se você está fechando com lucro, se está fechando com prejuízo, qual que é o seu ponto de equilíbrio, lembra que a gente viu isso? Né? O que você precisa vender de valor, de produto, para pagar as contas e não ter lucro, mas também não ter prejuízo, né? Então o DRE, ele mostra essa parte de lucratividade. Fluxo de caixa mostra quando você vai estar no negativo ou não. Bom, e o capital de giro? O que é o capital de giro? Olha só, quando a gente está falando aqui de fluxo de caixa, né, que é aquela planilha com extrato, entrou, saiu, saldo do início do dia, final do dia, o fluxo de caixa ele está nos mostrando principalmente, né, quando a gente não tem dinheiro em caixa, mesmo que a empresa seja lucrativa, né? Pois bem, vamos imaginar que num determinado dia, num determinado dia do mês ali, você vai estar com 5 mil reais negativos na tua conta. Pois bem, capital de giro é esse dinheiro, esses 5 mil reais que você precisaria estar colocando na tua empresa para quando chegasse naquela data, ela não tivesse no negativo. Ela tivesse 5 mil reais positivo para você poder pagar aquelas contas. Então o capital de giro, desculpa, ele é importantíssimo para qualquer empresa. Mesmo uma empresa saudável, mesmo uma empresa que está dando lucro, é necessário você ter capital de giro, né? Por quê? Porque mesmo tendo lucro, vai chegar um momento que você de repente pagou ali várias contas ali, salário, imposto, tudo mais ou menos junto e estourou a tua conta, né? Nos dias seguintes aquele dinheiro vai estar entrando, você já não vai ter conta para pagar, mas vai recuperar, vai ter lucro, mas naquele dia você precisou de dinheiro, né? Lembra?
Se não tiver dinheiro, vai acontecer aquilo, você não paga, você fica inadimplente, né? Você paga depois com juros, ou se pegar um empréstimo, usar o limite é muito caro. Então o capital de giro é um capital, é um dinheiro que a gente apropria na empresa, tá? Para poder ter essa reserva, tá? A falta de capital de giro, em geral, né? A falta de dinheiro em caixa, e eu falo dinheiro em caixa que eu digo assim, é saldo de banco, saldo no cofre, saldo no caixa da loja, os três juntos, né? Então, quando falta esse dinheiro, né? Geralmente, por que você não tem capital de giro? É quando você tem um descompasso daquilo que tem para entrar com aquilo que tem para sair. Ou seja, daquilo que você está vendendo contra aquilo que você está pagando, né? Quando você está pagando mais à vista e vendendo mais a prazo, você fica sem dinheiro, não é isso? Então o capital de giro, ele vai financiar, por exemplo, a venda do teu cliente, né? Como é que funcionam essas grandes magazines, né? Como é que eles fazem para poder fazer tudo em 10 vezes? Eles têm que ter um capital de giro financeiro imenso, né? Capital de giro gigantesco, eles são quase um banco, né? Quase um banco. Inclusive vocês veem muitas lojas grandes, como Renner, Casas Bahia, etc., que na verdade a função delas é banco, né? Ele está vendendo a parcelado, mas na verdade onde ele está ganhando dinheiro muitas vezes é nos juros que ele te cobra no parcelamento. Ele praticamente é um banco, tá bom? Mas é isso que vocês têm que entender. É o descompasso entre o contas a pagar e o contas a receber que gera essa falta de dinheiro no teu caixa, né? Bom, continuando, o capital de giro, um aspecto também então muito importante é que esse capital de giro não é um valor fixo, na verdade, gente, né? Se ele está baseado no fluxo de caixa, entra dinheiro, sai dinheiro, tem saldo, não tem saldo, né? Você vai pegar ali dentro do mês, esse mês o ponto mais baixo me estoura a conta em 5 mil. O mês que vem, 7 mil reais negativo. Outro mês não estoura a conta. Então, o capital de giro, essa reserva de dinheiro que você tem que ter para manter a liquidez, manter tua empresa girando, né? Ele varia mês a mês, né? Não é um valor fixo. Não é um valor que, meu capital de giro é 10 mil reais, né? Existem alguns lugares que eles dão umas formulinha pronta, eles falam, olha, é bom ter o capital de giro em torno de 20% de faturamento de reserva, você faturar 10 mil, você tem que ter 2 mil de capital de giro, faturar 20 mil, tem que ter 4 mil de capital de giro. São regrinhas, mas nem sempre isso você aplica a dar certo. O certo é você fazer o teu fluxo de caixa e tentar entender quando estoura a tua conta e que valor é esse, né? E aí você vai apropriar o teu capital de giro de acordo com esse valor, tá? Em geral, gente, quando uma franquia começa, né, a gente põe, inclusive na nossa COF, no nosso minuta de contrato, tá lá, se vocês olharem, capital de giro. Todas as franquias põem isso, né? Então, geralmente, toda empresa, não precisa nem ser uma franquia, qualquer empresa, um bar, uma lanchonete, uma loja de roupa, de calçado, o que for, um salão de cabeleireiro, quando você inicia, você tem que pôr um capital de giro. Por quê? Porque os primeiros meses, né, são fracos de venda, você não tem clientela. Então pode ser que você nem atingiu o ponto de equilíbrio, você está no prejuízo. Você vai ter que cobrir esse prejuízo com dinheiro do bolso, não é isso? No primeiro mês, por exemplo, parte do que você vendeu você não vai receber, porque você vendeu no cartão de crédito, no cartão de débito, você vendeu parcelado. Mas muitas contas vão pagar à vista, vão pagar dentro do mês, ou no máximo na virada do mês, não é isso? Salário do pessoal, aluguel. Então, boa parte vocês vão estar pagando. Então, normalmente uma empresa, ela sempre tem que começar com o capital de giro, tá? E à medida que você vai consolidando a tua empresa, vai tendo mais clientela, faturando mais e começando a ter lucro, a necessidade desse capital vai diminuindo. Então, você vai recalculando e vai ajustando esse capital, tá bom? Lembrando também que a gente tem aquela questão da sazonalidade, né? Todo varejo é sazonal. Nós temos os meses de janeiro e fevereiro que é muito fraco, julho é médio, agosto é fraco. Então tem meses que pode ser que não feche, feche com prejuízo, né? Tem meses que a venda é muito baixa, né? Então
você vai precisar ali, é mais evidente que numa determinada data ou não vai precisar de dinheiro, mais dinheiro, tá? Então, o capital de giro, ele é uma coisa que você tem que ir analisando conforme o teu fluxo de caixa, conforme o mês que você está. À medida que você vai criando esse histórico, é que as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Agora, um dado importante, gente, é isso aqui. Se o teu capital de giro vai aumentando mês a mês, esse mês deu 7 mil negativo, mês que vem deu 10 mil negativo, outro mês deu 15 mil, ou seja, quando você tem um capital de giro crescente, aí está o seu problema. Você está indo para uma falência, tá? Então, se você está a cada mês que passa, você está precisando de mais dinheiro significa, entre outras palavras, que a tua empresa não é lucrativa, ela está te dando prejuízo e você tem que ir atrás de recursos para manter ela. E isso pode virar uma bola de neve, chegar a um ponto que você não tem mais liquidez, você não vai conseguir mais arrumar dinheiro. Já peguei dinheiro emprestado aqui, porque isso é realmente o que acontece com o dono do varejo em geral, não estou nem falando só de franquia. Né? Ele vai se endividando, pega dinheiro emprestado aqui, pega lá, não, vai melhorar, só que ele não faz nada do que ele precisava, ele não investe em mídia, ele não corta as despesas que não tem necessidade, ele não administra bem o estoque, né? O estoque tem que ser muito bem administrado, gente. Vocês têm que ter no estoque aquilo que vende. Virou de estação, tem que queimar. O produto está encalhado, tem que queimar, senão você só fica com o produto encalhado na loja. Está vendendo caro, está vendendo roupa mais cara, repõe mais cara. Está vendendo barato, repõe roupa mais barata. Então, assim, a administração de estoque é muito importante. A administração da sua equipe, ela ter técnicas de venda, ter metas de venda, né? Eu vou falar um capítulo só sobre metas de venda. Tá? Sobre os indicadores de venda. Então, não adianta só você, não está indo bem, tá caro, né? Que nem eu já ouvi falar, tá caro isso, tá caro aquilo, mas ninguém mexe, né? Ou então, diferente, a pessoa quer cortar uma despesa, que se você cortar todinha aquela despesa, não muda nada o resultado. Gente, tem que ver as despesas altas. Às vezes você tem que renegociar um aluguel, você tem que ver com o teu contador como é que faz a questão de imposto, né? Você tem que talvez melhorar um pouquinho o markup, né? Eu vejo, a gente liberou, por exemplo, a tabela de preços, eu vejo hoje gente de fora que tem um frete maior, que tem a substituição tributária, o pessoal continua trabalhando com a tabela markup de 2. Gente, aumenta para 2,2. Às vezes você está numa região aí que você pode vender 30%, 40% mais caro, porque você não tem concorrência. Então, a administração financeira, você tem que olhar todos esses lados, tá? Então, um capital de giro cada vez maior é indicador importante da situação da sua empresa, ou seja, você está indo para insolvência, você está indo para falência, tá? Continuando. Bom, como é que a gente resolve essa questão do capital de giro, tá? Fábio, como é que eu aproprio o capital de giro? Como é que eu faço? Bom, obviamente a primeira coisa é a gente ter um fluxo de caixa montado, né? No começo, quando a gente abre a franquia, quando a gente inicia a operação, a gente não tem nada, então é tudo meio na projeção. O faturamento é na projeção, as despesas variáveis na projeção. O que a gente vai ter? A gente vai ter as despesas fixas, a gente sabe que tem que pagar de aluguel, de funcionário, isso a gente sabe, a gente lança lá ao longo do próximo ano, mas o resto a gente não sabe. Mas a gente tem que montar. Então a primeira coisa, logicamente, é montar o fluxo de caixa e ver o que você vai precisar de capital de giro, tá? Então, a primeira coisa para resolver é quando você inicia a tua operação, você ter esse capital de giro, você abrir uma conta lá da empresa e apropriar, né? Coisa que a gente vê que muita gente não faz. A pessoa abre a franquia e fala assim, não, a gente fala, olha, tem que pôr 10 mil de capital de giro, 5 mil de capital de giro. Inclusive, o nosso capital de giro é baixinho, por quê? Porque a gente põe um estoque grande para vocês no início, né? Porque no começo a gente põe um estoque menor, né? E põe um capital de giro maior. O que acontecia? As pessoas entravam sem dinheiro no negócio. Diziam que tinham capital de giro quando na verdade não tinham esse dinheiro. E aí no meio do mês, no final do mês, elas se encrencavam. Não é verdade? Então a gente põe hoje em dia um capital de giro menor e põe mais produto
Porque a gente entende assim, com mais produto, pelo menos no primeiro mês, até o segundo mês, ela não precisa fazer tanta compra. Então, o ponto de equilíbrio dela vai ser mais baixo e ela não vai precisar de um capital de giro tão alto, tá? Então, tem que apropriar. Além disso, a gente sabe que qualquer negócio, né? Muitas vezes 2, 3, 4, tem negócios que demora 6 meses para você conseguir chegar num ponto de equilíbrio e depois começar a ter lucro, né? No começo você não fidelizou a clientela, as pessoas não conhecem a tua loja, suas vendas são baixas, né? Então é complicado. Então esse é mais um motivo de quando começar, para você ter um capital de giro já no começo, já aportar esse dinheiro logo de cara, tá bom? Bom, a sua segunda forma de você recompor esse teu capital de giro é você olhar o teu fluxo de caixa, ver que tem um descompasso entre o que entra e o que sai, né? Então, para você criar esse capital de giro, uma das formas é você vender mais à vista e pagar mais a prazo, não é verdade? Então, você pode fazer uma queima de estoque, de novo, que eu falei, não adianta você querer fazer uma queima de estoque e vender a prazo, vocês têm que vender à vista, né? Então, ao invés de você, eu vejo às vezes o franqueado, ele está assim, ele está sem dinheiro, o que ele faz? Ele dá um desconto e vende no cartão em 6 vezes. A não ser que ele pegue o cartão e antecipe esse valor, que gera mais uma taxa aí, mais uma despesa, né? É complicado, porque ele, além de não ter dinheiro, vai ficar sem produto e vai vender a prazo, quer dizer, o dinheiro não entra. Então, o que vocês têm que fazer na queima de estoque é vendas à vista. Olha, se você pagar no dinheiro, você tem 5% de desconto, né? É assim, ou no cartão de débito, você tem tanto de desconto. Mas procurar fazer vendas à vista utilizando uma promoção, tá bom? Essa é outra forma de vocês diminuírem a necessidade do capital de giro. Outra forma de você recompor, você está lá no meio da operação e está precisando de dinheiro, não tem, teve uns meses ruins, que nem agora na pandemia, está deficitário, né? Uma outra coisa é ou você põe dinheiro do teu próprio bolso, né? Ou seja, você mesmo faz um empréstimo para a sua empresa, depois ela vai te pagando, ou você vai atrás de garantias, de créditos, de linha de crédito, de empréstimo. De novo, quando você faz com antecedência, você faz com calma, você vai conseguir empréstimos baratos. Agora, se você espera ficar sem dinheiro para correr num banco, aí você sabe que você vai pagar juros muito altos. Hoje, o empréstimo mais barato normalmente que tem são as linhas de crédito com garantia. Você pode dar um carro de garantia, ou se você tem dinheiro, você pode, por exemplo, você tem investido lá 30 mil reais, você dá o próprio dinheiro em garantia, ou você tem cartão de crédito a receber, você dá esse cartão de crédito em garantia, né? Você recebe normalmente, mas você dá em garantia, né? Se por acaso você não pagar o cartão, aí ele começa a te comer do teu cartão lá, os teus recebíveis. Mas são formas, hoje, em geral, as linhas de crédito mais baratas são essas que têm juros baixos. Às vezes você consegue num banco uma linha de crédito 10 dias sem juros, não é isso? Cheque especial sem juros. Mas, de novo, se não fizer isso com antecedência, se você não tiver um fluxo de caixa que te mostre, ó, lá na metade do mês que vem você vai precisar de 10 mil porque vai estourar a tua conta, se chegar lá na hora, dificilmente você vai conseguir resolver isso de uma maneira boa, tá bom? Com juros baixos. E a última forma, assim, existem outras formas, mas a última forma de você ter um capital de giro, tá? Primeiro você começar, como eu te falei, abrir empresa já com esse capital de giro. E aqui eu vou fazer mais um parênteses, né? Muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, pô, Fábio, eu queria abrir uma franquia, vocês têm a linha de crédito, como é que eu posso pagar o estoque? À vista. Mas à vista. Por quê? Porque não dá para você começar um negócio já com uma dívida aí de banco e achando que o negócio vai dar lucro, que com o lucro você vai pagar tranquilamente, né? Não é verdade, né? Eu já vi casos, né, de franqueado, já aconteceu isso, do cara ter entrado sem dinheiro, né? Aí ele pegou empréstimo para pagar 5, 7 mil reais ao mês de empréstimo. Aí ele chegou para mim e falou, não tem, esse negócio não dá dinheiro. Aí nós fomos ver o demonstrativo de resultado, ele estava pagando uma conta de investimento. Eu falei, mas esses 5, 7 mil aqui é lucro, né? Só que não faz parte do DRE da sua empresa. A sua empresa é lucrativa. O problema é que você não tinha dinheiro para investir na empresa e está usando do lucro para pagar. Mas ela lucro tem, entendeu?
Bom, mas vamos lá. A partir da hora que você começou a tua empresa certinha, que você está lá trabalhando bacana e tem um capital de giro, né? A gente calculou lá, se aportou na empresa, o que é a melhor forma de você fazer para você manter a liquidez da tua empresa? Manter a tua empresa sempre com dinheiro. Aqui vão as regras. Primeiro, nunca retirar mais do que a empresa teve de lucro. Se a empresa deu R$4.000 de lucro o mês passado, esse mês você vai tirar 4.000. Você não pode tirar 5, 6, 7. Então, para isso, no final do mês passado, você tem que fechar o demonstrativo de resultado e apurar quanto teve de lucro. Eu vejo muitas pessoas tirando lucro sem fazer o DRE, sem saber exatamente quando deu de lucro. Né? Às vezes sobrou dinheiro, mas por que sobrou dinheiro? Porque ela quase não fez compra. Só que aí no mês seguinte ela vai ter que comprar o dobro de produto, né? Mas não vai vender o dobro porque comprou. Ela comprou o dobro porque estava vazio o estoque. Então assim, por isso até que eu aconselho, comprem à vista. A vida financeira de vocês vai ser muito melhor. E eu provo para vocês, para quem quiser, que é muito melhor trabalhar à vista. E no final de um determinado período, 3 meses, se você comprar a prazo ou comprar à vista é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E comprar a prazo você acaba se perdendo, tá? Mas vamos lá, não tira mais do que o lucro. Fecha o demonstrativo de resultado e tira só o que o lucro deu. Né? Outra coisa, tem uma visão de longo prazo. Né? Monta o teu fluxo, monta o teu DRE para longo prazo, para o ano inteiro. Por exemplo, vamos imaginar que você monta um demonstrativo de resultado projetado lá e você vê que, sei lá, em agosto vai dar um prejuízo de R$5.000, em janeiro e fevereiro vai dar um prejuízo de R$4.000 cada mês, vamos dar uma ideia. Né? Então o que acontece? Ao invés de chegar num mês que deu lucro, deu R$10.000 de lucro, você não tira os 10, você vai tirar 6. Porque você fala assim, eu vou criar uma reserva aqui para poder pagar aquele mês que tem prejuízo. Então é muito legal criar essa reserva. Tá? Você pode, por exemplo, toda vez que ter um lucro, você guardar, ao invés de tirar todo o lucro, você guardar uma parte desse lucro. Né? Por exemplo, 20% do lucro eu vou deixar aqui numa poupança da própria empresa, porque eu sei que lá em janeiro eu vou precisar desse dinheiro. Então quando chegar em janeiro, ao invés de vocês irem em banco, pagar juros e tudo mais, o dinheiro está lá guardado. O que é muito comum de ver, gente, chega em dezembro, explode de venda, o cara vai lá, tira quase todo o lucro, aí chega janeiro, fevereiro e março, ele fala sozinho. Por quê? Porque ele não entendeu. O que a gente tem que entender, uma última coisa que eu gostaria de passar para vocês, é que qualquer varejo, você vai ter um lucro na média, né? Você tem que fazer uma média anual, né? Não adianta você sacar todo o lucro mês a mês, porque vai ter mês que eventualmente vai ter prejuízo, vai ter mês que vai empatar, não vai sobrar dinheiro. Então você tem que pegar o lucro do ano todo, menos o prejuízo do ano todo, dividir por 2, aí você vai ter um lucro médio do que você tem que tirar de lucro, tá? Então, assim, como vocês veem, a administração financeira ela é muito importante para você entender o seu negócio, para vocês tomarem as atitudes corretas, para vocês se anteciparem aos problemas, tá? E para vocês manterem fluidez, liquidez e giro da empresa, tá bom? Essa seria a última etapa. Eu vou fazer mais um capítulo para vocês, falando um pouco sobre todos esses conceitos. Eu vou fazer 2 exemplozinhos com loja e com itinerante para a gente calcular e rever esses conceitos e fechar com rentabilidade, né? Rever todos esses indicadores para a gente poder então fechar esse assunto. De novo, é muito importante vocês terem isso. É muito importante vocês terem um sistema de gestão informatizado. E quem quiser montar, tiver dificuldade, fala comigo, nós vamos trabalhar junto e eu ajudo vocês a montarem, tá bom? Olha, eu não digo que vocês têm que ter isso na ponta do lápis, mas se vocês tiverem uma ideia de um demonstrativo de resultado, uma ideia de fluxo de caixa, já vai ajudar muito a empresa de vocês, tá bom? Então valeu, gente, obrigado.